À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Estamos de regresso para mais uma emissão do Ideias com J, nas quintas-feiras, pouco depois das 19 horas, com repetição ao domingo, a seguir às 9 da manhã. Para já cumprimentar aqueles que nos escutam e também aqueles que nos veem através da rede social Facebook, e cumprimentar o Diogo Farinha pela JST de Braga, o António Joaquim da JCP, o Domingos Carvalho pela Iniciativa Liberal e o André Patrão pela Juventude Socialista, todos de Braga. Saudar então a vossa presença hoje aqui para mais uma troca de ideias. São muitas aquelas que estão em cima da mesa e começamos hoje pelo André Patrão. André, bem-vindo, e vamos para o assunto que passa muito. Aliás, são dois assuntos. O ataque na semana passada ao centro ismaelita e depois as manifestações que se têm feito sentir de protesto contra a política do governo. Tens que escolher um. Sim, eu antes de mais cumprimentar-vos a todos, na pessoa do Rui, assim como aqui os meus colegas de painel, quem nos está a ouvir lá em casa. É sempre importante deixarmos este cumprimento que familiariza as pessoas com este debate. Efetivamente, eu tendo em conta os restantes temas, e por isso é que será integrado a questão das manifestações que têm acontecido, eu começava pelo ataque que aconteceu a semana passada. A semana passada não pude estar presente em virtude de questões laborais de última hora, mas já tinha pretensões de trazer o assunto, até porque foi um assunto muito badalado e que, acima de tudo, foi muito aproveitado pelos partidos à direita para tentar, de certa forma, fazer daquilo que não foi uma questão sobre as pessoas que vêm de fora, sobre as pessoas que procuram um sítio, que encontram em Portugal, nesse sítio, um sítio de paz, de segurança, um sítio em que realmente podem ter uma vida completamente diferente do que aquela que viveram até então, e que realmente faz aquilo que tem sido um bocado nos últimos meses nas questões políticas, que é uma frase que eu ouvi esta semana num programa também sobre debate e sobre ideias, que é uma espécie da globalização do disparate. Ou seja, nós temos assistido a uma vontade e uma disponibilidade muito grande de muitos dos que são os representantes políticos que têm a opinião pública em dizer disparates, em fazer disparates, e neste caso, aquela que é a maior crítica que eu posso fazer, e que já vou passar a explicar, é relativamente às ideias, e que vem até assente na sondagem que saiu, entretanto, no Expresso, porque realmente aquilo que nós percebemos é que, se por lado do governo tem certas determinadas matérias metido a pata na poça e não tem sido suficientemente competente, como se calhar se exigia, mais uma vez, também provocado por um contexto difícil, mas aquilo que nós vemos na oposição, até porque é isso que representa, é que só há um partido que efetivamente cresce, só há um partido que é efetivamente, de certa forma, que tudo isto tem sido valorizado pelas pessoas, que é o Chega. No resto, à direita, encontra-se um grande vazio de ideias, um grande vazio de conteúdos, não há grandes propostas, não há nada que se mostre que há uma alternativa para executar. E eu não quero dizer com isto que eu não acredito que haja pessoas que tenham boas ideias, boas propostas e bons pensamentos dentro daquelas que se enquadram numa ideologia à direita. Eu apenas acho que elas não são os representantes políticos, e isso nota-se todos os dias. E aquilo que eu vejo muitas das vezes é que há uma vontade muito grande em aproveitar-se de tudo para fazer tudo uma questão mediática, uma questão pessoal. E o que se passou foi o quê? Nós falamos de um crime, não é? Foi um crime praticado por uma pessoa, e que esse crime foi um crime violento, um crime que tirou a vida a outras duas pessoas, e que nós vimos que, por um lado, aquele que é o líder do terceiro partido mais votado culpabilizou António Costa, pôs o sangue nas mãos de António Costa, ou seja, entrou pela lógica daqueles que são os partidos congéneres, não é? Especialmente em França e em Itália, pelo Le Pen e pelo Salvini, que realmente uma lógica. Eu acho que André Ventura, no fundo, andava a suspirar aos anos para isto, que é, tentou arranjar ali nos ciganos, na comunidade dos ciganos,
uma espécie de um bode expiatório para este tipo de conversas e para este tipo de discursos, e quando viu um afegão, que foi só isso que lhe interessou, cometer este crime, entrou numa lógica de terrorismo, de dizer que a culpa é de nós termos as fronteiras abertas, e levou esta questão para uma questão da índole da religião e das crenças e daquilo que são os princípios fundamentais. A comunidade islâmica em Portugal nunca foi um problema, nem nunca houve qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Mas neste caso é algo que vem de fora da comunidade islâmica que já está em Portugal. Nada neste sentido, acho que nada neste caso, acho que não, aquela informação que nós tivemos foi que nada neste caso indicava que seria uma questão de terrorismo até, e por exemplo, e pegando mais uma vez nesta crítica à direita que eu trouxe aqui hoje, foi Luís Montenegro quem foi utilizar a palavra terrorismo e quem veio falar de terrorismo, levantando logo questões sobre isto, e depois culminou tudo com aquele pedido do André Ventura para a audição do Ministro da Administração Interna, como se o facto de uma pessoa tivesse assassinado outras duas levasse a que isto fosse só uma questão racial. Portanto, temos que chamar o Ministro da Administração Interna, e que os partidos à direita se abstiveram, nem sequer, ou seja, contribuíram para que isto pudesse ser uma realidade e para que pudesse haver esta audição ao Ministro da Administração Interna, uma lógica completamente vazia. E a crítica vem exatamente isso. O único partido que ganha é o único partido em que aproveita um momento triste e um momento de lamentar, em que vê uma oportunidade, e é isto que nós temos neste momento à direita em Portugal. É esta pessoa que ganha votos, é a pessoa que aproveita o mal dos outros e a desgraça dos outros para ganhar uma espécie de um elan à sua volta, e aquilo que nós vemos no geral é isto: instrumentalizar tudo, tornar tudo como a questão na habitação do arrendamento coercivo, e portanto também vamos falar disso mais à frente, porque o António traz o tema da manifestação, portanto vamos falar sobre isso. Mas é esta a crítica que eu tenho que deixar como entrada. Muito bem. Domingos Carvalho, também, da Iniciativa Liberal, bem-vindo uma vez mais ao Ideias com Jota. Já a semana passada aqui discutimos esta questão, vocês trouxeram esta questão e discutiram esta questão em relação àquilo que é hoje a posição do André Patrão. Não sei se... Sim, eu posso fazer um comentário. Um comentário, claro. Sim, e o comentário que eu quero fazer é que estranha-me um bocadinho a expressão que o André utilizou, a globalização do disparate, mas depois está aqui a generalizar referentes aos partidos de direita, a dizer que contribuiu-se para a associação deste crime ao terrorismo. A Iniciativa Liberal é muito clara e, como já nos habituou, nós vemos isto como um crime, e um crime deve ser julgado pelas instâncias que têm essa responsabilidade. Fez disto um caso mediático. Óbvio que um dos partidos que mais contribuiu para isso foi o Chega, mas é engraçado porque ao Partido Socialista também é interessante que se fale de Chega, e é interessante que as pessoas tenham medo do Chega, e eu reconheço aqui, e é a realidade, muito do que Chega diz é simplesmente medidas de propagandas e que pretendem agradar as massas, mas o Partido Socialista também faz muito disso e tem muita experiência nessa matéria. Portanto, eu estranho aqui a intervenção do André e refiro que a Iniciativa Liberal não sequer colocou o terrorismo em cima da mesa. Pretende que isto seja tratado como um crime deve ser julgado pelas autoridades, o indivíduo deve ser condenado e, simplificando assim as coisas, ficaria o assunto arrumado. A verdade é que não é isso que se vê em Portugal. Como eu já referi, fez disto um caso mediático. E nesta intervenção aqui do André, que ele aproveitou para mandar assim umas bocas, digamos assim, às ideias e propostas que são apresentadas pela direita, é importante aqui não meter a direita toda no mesmo saco. Porque as propostas que a Iniciativa Liberal apresenta, na maioria das vezes, nós já temos resultados comprovados, não só noutros países, e sabemos que essas medidas vão ter impactos diretos na população e vão provocar benefícios para a população. Portanto, eu condeno, como é óbvio aqui, o ataque que teve lugar na semana passada, mas não concordo com esta generalização de que a direita é que provocou e fez desencadear este caso em volta do terrorismo. Portanto, é isso que eu quero dizer. Isto, como eu já referi, devia ser tratado pela Justiça e não andar a correr títulos de telejornais e de jornais. O António Joaquim, da JCP, também não esteve cá a semana passada, portanto, voltamos a ouvir também a opinião sobre toda esta situação.
Envolveu a morte de 2 pessoas. Eu queria desde já agradecer o convite e também cumprimentar todos aqueles presentes e todos aqueles que nos estão a ouvir. Realmente a morte dessas 2 pessoas é trágica. Concordo aqui com as opiniões, não é? De que realmente é um crime e deve ser visto como tal. Acho que desde logo se descartou a questão do terrorismo, não é? E também a grande importância que temos, inclusive já na semana passada e nesta semana repete-se, não é? Nos órgãos de comunicação social, pronto, desmistificar esta questão e apontar a coisa como ela é, como um crime, e não cair naquela questão do discurso de ódio, do racismo e da xenofobia, não é? De associar os imigrantes e os refugiados à criminalidade, que não é o que está aqui em causa. Até, pronto, dando o paralelismo que depois na comunicação social, nomeadamente nos órgãos mais pequenos, até foi bastante fácil desmistificar, mas inclusive nos grandes órgãos de comunicação social há sempre aquela coisa, um bocado que o Domingos estava a falar, não é? Da mediatização, tentar puxar ao limite, pronto, de tentar levar ao máximo, e que realmente há uma grande necessidade em combater isso, em que se está a espalhar, e já temos visto isto já há algum tempo. Acho que o Covid também houve um bocado isso, a procura de dar um pânicozinho todos os dias, com a guerra também, a exposição permanente às bombas, a tudo mais, e o medo na realidade tem um propósito, não é? É que o medo ofusca os problemas, ofusca o salário baixo, a renda que está alta, ofusca a educação que não tem investimento necessário e facilita no geral a exploração, e portanto a grande necessidade que é de não nos deixarmos levar pelo medo, de analisarmos as coisas de uma forma mais fria, não é? Não deixarmos, não é? Que os órgãos de comunicação social, nomeadamente aqueles maiores, tentem levar a coisa ao máximo e nos concentrarmos naquilo que é os verdadeiros problemas do país e que necessitam de ser confrontados. Falta nesta ronda ouvir o Diogo Farinha, da Juventude Social Democrata. Bem, naturalmente quero cumprimentar-vos a todos, cumprimentar o Rui, as pessoas que nos ouvem lá em casa, e começar por dizer que lamento este episódio, também uma palavra para os familiares das vítimas, e posto isto, dizer que esta é uma comunidade totalmente inserida na cidade de Lisboa e que presta um grande serviço à cidade de Lisboa. Isto é importante dizê-lo desde o início. Mas também dizer aqui que aquilo que assistimos na voz cada vez mais poética ou narrativa do André Patrão é um conjunto de preceitos e de considerações que faz de forma leviana e até diria perigosas no âmbito daquilo que é o campo democrático, porque acaba por, numa forma como ele descreveu, de globalização de disparates, faz uma coisa que ainda é mais perigosa em democracia, que é globalização das ideias, ou pelo menos absolutismo das ideias, a dizer que as direitas, tal como referiu aqui a Iniciativa Liberal, colocaram-se à partida num determinado campo e todos tiveram a mesma versão. O que não corresponde à verdade, é mentira, porque logo de imediato, tanto a Iniciativa Liberal como a PST reagiram às declarações de André Ventura, e não temos que ter medo de dizer aqui o nome dele. Aliás, o próprio secretário-geral do PST esteve num debate com André Ventura, em que, frente a frente, conseguiu de forma muito clara explicar aquilo que eram as linhas que nos param, e conseguiu pela primeira vez, se calhar é a primeira vez que eu vejo isso, ganhar um debate a André Ventura em que lhe explica as suas próprias contradições. Isto é muito difícil fazer com quem usa uma retórica que não assenta em pressupostos de verdade, apenas diz banalidades, e ele consegue, para todos os efeitos, demonstrar como aquilo que era a opinião dele em 2015 é hoje contraditória com a opinião que ele defendeu exatamente na semana passada. Isto é também uma demonstração de como se combate os extremos e como se combate os populismos. Mas dizer aqui uma coisa importante, que é, este discurso que o André está a ter aqui hoje não é um discurso que é originário dele, é um discurso que tem sido uma narrativa adotada pelo Partido Socialista, é um discurso que provém, se calhar, de uma estratégia de uma possível candidatura à presidência da República de Augusto Santos Silva, mas também de uma tentativa de paragem de crescimento do próprio PST. E porquê é que isto é perigoso? Porque isto é efetivamente o que acontece na França neste momento. O que o André Patrão e aquilo que o Partido Socialista está a tentar fazer é criar, no fundo, um único partido que dão a ideia que é o único partido que representa as ideias da democracia, o que não corresponde à verdade, porque, como nós sabemos, ainda há bem pouco tempo o Partido Socialista tinha um acordo com, por exemplo, partidos que defendem a saída da NATO, e eu acho que o André Patrão não defende a saída da NATO. Tinham acordos com partidos que não concordam com a guerra da Ucrânia e chegaram mesmo a dizer que na prática a Ucrânia é quase um infrator dessa própria guerra, e estas contradições existem neste momento no lado do Partido Socialista, e nós temos que começar a fazer uma distinção, e isto é muito importante fazê-la, que é, nós, partidos no espectro político, não somos todos iguais.
E à direita, à esquerda, à centro, independentemente da forma como nós queiramos ver o sistema partidário, mas os partidos representam coisas diferentes. E os partidos têm ideias diferentes. E nós não podemos cair nestas premissas fáceis de dizer que à direita disse isto quando à direita não se disse isto. E só um ponto para terminar, que é aquilo que o PS está a tentar fazer de forma errada e de forma perigosa para o sistema democrático é aquilo que hoje em dia acontece em França, que nós temos de um lado a extrema-esquerda representada por Mélenchon e na extrema-direita representada pela Le Pen, e até há uma extrema-direita ainda pior que essa representação. E se é isto que o Partido Socialista quer para o país, então acho que está a adotar a estratégia certa. O que é que eu acho? Esta é uma opinião muito concreta e efetiva, sim. Efetivamente isto não vai acontecer porque tem existido a oposição, e tem existido a oposição em coisas muito simples que nós vemos. Aquilo que são hoje as medidas que o Governo está a tomar, por exemplo, para combater a inflação, Luís Montenegro apresentou logo um pacote de medidas para combate à inflação quando foi eleito em Congresso. Estamos a falar de há mais de um ano atrás. O PST tem apresentado sempre medidas em todas as dimensões daquilo que são impactantes para a sociedade e para a vida das pessoas. A grande diferença é que o PST tem apresentado medidas concretas e que têm impacto direto na vida da pessoa, independentemente de quem é a pessoa em si. Bom, um minuto, André. Bem, a primeira coisa que ficamos a saber é que provavelmente antes da guerra da Ucrânia já Luís Montenegro devia ter medidas para isso. Aliás, essas medidas têm resultado tão bem que o PSD tem crescido imenso. É apenas a coerência. E nas últimas eleições há um ano atrás teve um resultado espetacular. A segunda é que eu estou ao serviço de Santos Silva, da sua candidatura, ao serviço do PS, portanto parece ser aquele programa da televisão de futebol que nós tínhamos aqui nas cartilhas. Não, a retórica, é a retórica do PS. Exatamente o que eu disse foi que a primeira frase de Luís Montenegro sobre o assunto foi uma alusão ao terrorismo. E se o Diogo não sabe, o Zagá devia saber antes de dizer que o que eu disse aqui é mentira. Mas a posição do PS é clara, é totalmente clara. Depois alguém na comunicação, muito provavelmente disse ao Luís Montenegro que ele, em vez de ter dito o que disse, devia ter dito outra coisa qualquer e devia já condenar o André Ventura, porque senão então é que eles não vão lá. E houve condenação de imediato do PST. Ou seja, aquilo que o Montenegro pensa e se calhar aquilo que a comunicação lhe diz é uma coisa diferente. E é aí que tem que resolver o assunto. Se calhar tem que arranjar maneira de fazer aquilo que o Chega, por exemplo, não faz. Mas tu achas que o PST e o Chega são iguais? Ou apagam os tweets, como o André Ventura às vezes faz, quando alguém lá da comunicação o convence que o que ele disse foi um disparate tão grande que vai ser muito mal interpretado. Ou então o que nós vemos é que acontece depois isto, que é, diz que não é verdade, que eu estou aqui a fazer uma espécie de demonização da direita, quando na realidade o andar do ponter dos relógios obriga-nos a passar. Quando na realidade, continuo a dizer, um conjunto de ideias, esta revolução do IVA, vamos ver o que é que vai dar. Estaremos aqui para a frente para falar sobre isso. Se é esse tipo de medidas que são diferentes e são um pensamento muito à frente, então... Não, eu só acho que a retórica é perigosa, porque quando falas de globalização de disparates, também não podes falar da absolutização das ideias, ou seja, não podes pôr tudo no mesmo saco, como já foi aqui dito, e foi exatamente essa a retórica que vamos avançar. Domingos Carvalho traz para a Decisão Liberal, traz a questão da TAP, que está na ordem do dia, com as audições na Comissão de Inquérito. Na terça-feira foi a CEO da TAP, Christine Urmier, e na quarta-feira Sandra Reis, que fez parte do Conselho de Administração da empresa. Continua uma grande salganhada, o povo costuma dizer, uma grande confusão sobre esta questão da TAP. Sim, nós a TAP já falámos aqui, infelizmente, várias vezes, e eu sempre que falo da TAP gosto de relembrar aos portugueses que a Iniciativa Liberal foi o único partido que votou não à nacionalização, e se essa votação fosse generalizada aos restos dos partidos, nós teríamos poupado 3,2 milhões milhões de euros aos portugueses. O que sabemos sobre a TAP é que a TAP tem sido um conjunto de más decisões políticas. Foi nacionalizada sem percebermos muito bem o porquê, a mandar-nos um conjunto de números para o ar e disseram-nos que tinha interesse estratégico, mas nós todos sabemos, e especialmente aqui no Norte, sabemos perfeitamente que a TAP não serve os interesses de portugueses e que a TAP, no fim de contas, é apenas um buraco para o dinheiro dos portugueses. A Iniciativa Liberal foi também o partido que apresentou uma moção de censura ao governo no momento certo, no momento em que Pedro Nuno Santos tinha sido demitido. Ou seja, o ministro que conduziu o processo e ajudou no processo de nacionalização foi demitido, e nesse momento a Iniciativa Liberal apresentou uma moção de censura.
como todos sabemos, temos uma maioria absoluta do Partido Socialista. Infelizmente essa moção não foi aprovada. Mas dito isto, e como a Iniciativa Liberal já nos habituou, nós não gostamos muito de andar a discutir a última notícia e o último tópico mais quente. Nós gostamos de olhar para a situação de uma perspectiva mais abrangente, mais analítica, e perceber que atitudes é que foram tomadas que não deviam ter sido tomadas, que atitudes foram tomadas que até foram corretamente tomadas, e e tirar uma conclusão da situação. Eu queria referir aqui só alguns acontecimentos que tiveram lugar esta semana na sequência da Comissão Parlamentar de Inquérito. Através de um deputado da Iniciativa Liberal, o deputado Bernardo Velão, que estava-me a esquecer do nome, descobrimos que antes mesmo da comissão, o Partido Socialista teve uma reunião com a CEO da TAP, a senhora Christine Weidner. Ainda não percebemos bem para que é que serviu essa reunião, o que é que se discutiu nessa reunião e porque é que se teve uma reunião. Não sei se foi de preparação ou não para a Comissão, mas porque é que o Partido Socialista, que faz parte do órgão da tutela, tem uma reunião com a CEO um dia antes da Comissão. Outro ponto que também queria referir, e que certamente vai vir aqui à discussão, foi o despedimento da Alexandra Reis, a indemnização que foi paga de 500 mil euros, que seriam 500 mil euros a menos no bolso dos portugueses, caso a mesma não a venha a devolver. Mas é engraçado também, e dada notícias recentes, perceber como é que este tipo de decisões é tomadas. Entre conversas do WhatsApp, chamadas por telefone, e as coisas vão se gerindo assim, coisa que a Iniciativa Liberal se opõe fortemente. Outro ponto que também merece destaque foi a notícia de que a TAP foi convidada a pedir, a desviar ou a adiar um voo para satisfazer as necessidades de campanha de Marcelo. Isto aqui mostra perfeitamente porque de não poder haver esta complicidade entre uma empresa que atua e tem a sua atividade num setor extremamente competitivo, e não pode haver esta complicidade entre o Estado e a gestão da empresa. O voo que não foi, no entanto... Sim, não foi, mas só a própria atitude de um governante pedir a uma empresa que foi nacionalizada para fazer esse ajuste, prejudicando provavelmente dezenas ou quase centenas de passageiros, mostra bem o desrespeito que o Partido Socialista e os seus deputados e assessores têm por Portugal e pelos portugueses. Eu podia estar aqui a correr uma série de mais acontecimentos, mas eu queria terminar esta intervenção com a intervenção e com as palavras de António Costa, e eu não digo isto de forma levemente. António Costa já mentiu várias vezes aos portugueses, já falhou a verdade, já disse a verdade com palavras que não transmitiam exatamente a realidade, e eu agora fico um bocadinho chocado quando vejo António Costa dizer que quer que se apure a verdade, dou a quem doer. Nós já tivemos um ministro demitido, já tivemos assessores demitidos. Neste momento, na nossa opinião, o que está a segurar o governo é o ministro das Finanças, Fernando Medina. E se houver mais demissão, porque a verdade vai vir ao de cima e vai doer a quem doer, é Fernando Medina que provavelmente será demitido, e também João Galamba, que ainda hoje Rui Rocha pediu a sua demissão. Rui Rocha, que é o líder da Iniciativa Liberal e que foi, também saber, exatamente, e permite-me também destacar que foi deputado eleito por Braga, e posso dizer que eu participei na campanha e felizmente foi eleito o Rui, e pronto, é isso que nós temos a dizer. Todo este histórico da TAP tem sido um conjunto de más decisões, e o PS tem de facto de assumir a sua responsabilidade, mas assumir a responsabilidade não é demitir o ministro e ele vai para casa descansar e tira as suas férias merecidas, depois de ter, como eu já referi e não me canso de referir, ter desperdiçado 3,1 milhões de euros aos portugueses. Muito bem, passo para o António Joaquim, da JCP. Mais do que pessoas, o PCP, a JCP, fala das políticas, prefere olhar para a TAP de uma forma mais política. Sim, e nesta questão do inquérito acho que há uma coisa muito importante, e que felizmente está assim a ser feito, que é a possibilidade de nós vermos a coisa de uma forma mais global e não apenas os últimos anos da TAP, porque acho que uma coisa não pode ser desligada da outra, não é? O que nós vemos na TAP, e já tem sido muitas vezes discutido aqui no programa, é a questão de sucessivas privatizações e nacionalizações que acabam todas por dar um bocado mal, um bocado para o torto, não é?
O último processo de privatização, acho que foi em 2015, também acaba por correr muito mal, aí com uma série de questões, não é, nebulosas, pá, com o David Neil manda comprar com o dinheiro da TAP, a própria TAP, com uma série, coisas muito caras a acontecer, e com uma nacionalização a ser necessitada. Pá, e o que nós vemos é que na base de muitos problemas que a TAP tem atualmente e na base desta nova privatização, tanto o governo PS agora quer fazer, como também a própria Comissão Europeia exige, não é, ou procura, vêm estas questões anteriores. Foi na base das suas antigas privatizações que cavámos buracos muito fundos, que foi possível, que foi necessário, por exemplo, a compra em 3,2 mil milhões de euros de aviões em 2016. E então, pá, vemos aí, umas consequências muito concretas, pá, de assinalar, como já temos vindo a assinalar, que a TAP não é um buraco, que a TAP foi cavados uns buracos, mas que ela resistiu muito bem ainda assim ao processo, o que não deixa de afirmar a necessidade estratégica da empresa, não é? E mesmo esta questão de uma procura quase incessante pela sua privatização, mas sendo um buraco tão grande também não será possível privatizá-la, não é? E o que nós vemos é que não é assim, é que isso não é estratégica, também não há qualquer interesse em tê-la. E o que nós vemos não é isso, é que há muitos interesses por trás disto, até de criar uma má imagem em torno da TAP. E desde a sua última nacionalização, a TAP manteve uma gestão privada, o que foi danoso para a própria empresa, não é? Porque à mesma medida que estão todos à procura da maximação do lucro, não temos em conta, todas as necessidades estratégicas para o país. Sem falar de outra série de problemas que tem, que não concordamos, já o plano de reestruturação que tem, não é? Com cortes de salário, com despedimentos, que isso, com venda de slots, que isso em nada ajuda a TAP a meter-se de pé, nem a ser mais atrativa para possíveis investidores, que não é o que desejamos na mesma, ou a ser uma empresa estratégica e de confiança para os portugueses. Muito bem, na vez do Diogo Farinha da JSD. Eu agora tenho que admitir que fiquei um bocado confuso com a posição do PCP, porque por momentos achei que ainda estávamos na geringonça e fiquei aqui um bocado perdido na defesa de honra que fizeram a PS, mas também por desviar daquilo que é o tema central da Comissão de Inquérito, de tudo aquilo que tem sido o processo da própria TAP, mas ao mesmo tempo também ali a meio percebi que eles estavam a defender a privatização, mas depois percebi que afinal não, que é a nacionalização que se deve manter. Mas avançando no tema, dizer que esta questão da TAP é uma questão de princípio, e nós temos que perceber uma coisa, que as pessoas quando são eleitas para governar e são eleitas para fazer política. E nesta questão há um facto enorme que não pode ser deixado de lado, e é um facto que até está relacionado com o PCP. É importante lembrar que a questão da TAP também é um género de reforçado para a formação da própria geringonça. É importante nós lembrarmos e puxarmos a fita atrás. Às vezes o canal de história é muito importante para a dimensão política das coisas. Percebemos que tivemos um ministro que se demitiu para assumir responsabilidade política numa suposta decisão que não tomou, mas que assumia essa responsabilidade política. E agora, com estas confusões todas, nós viemos a saber que esse ministro que se demitiu para assumir uma suposta responsabilidade política que não tinha conhecimento, afinal tinha conhecimento dessa responsabilidade política. Ou seja, o que nós temos aqui no meio disto tudo, e usando aquilo que foi a expressão da Iniciativa Liberal, é uma mentira aos portugueses. E não há outra forma de dizer, e é uma mentira que é feita de forma muito leve. E aquilo que tem vindo ao conhecimento no âmbito destas comissões de inquérito ainda... Eu acho que é irrisória, ou tem sido irrisória, ou foi irrisória, a forma como era tratada a TAP. E a forma como os políticos e como o governo do Partido Socialista olhava para a TAP. Aquele e-mail que foi a público esta semana é só... Eu acho que a forma de o descrever, eu acho que eu se mandasse um e-mail daqueles ao meu pai, ele ficaria chateado. E com a leveza do e-mail e com a falta de formalidade que aquele e-mail tem, e muito mais com o conteúdo que o próprio e-mail apresenta. Isto lá está, é voltar ao início, é questão de princípio, e a questão de princípio é a questão de princípio com que tratam o dinheiro dos contribuintes, é a questão de princípio como tratam aquilo que é a gestão de um processo político de uma empresa pública, e também é a questão de princípio que, para todos os efeitos, os políticos são eleitos para fazer política. Aquilo que foi feita uma política com base numa mentira, e foi uma tentativa de salvaguarda daquilo que é uma luta, não pelo país, mas uma luta interna de um partido que, para todos os efeitos, começou a estilhaçar agora com este despedimento, que ainda vamos discutir se é com justa causa ou sem justa causa, porque a TAP até deu lucro este ano. E o que nós temos aqui perante isto tudo é
os portugueses sentem-se atraiçoados, sentem-se enganados, e acho que sinceramente que é uma das causas que tem provocado um divórcio sem possibilidade de retorno com aquilo que tem sido o governo do Partido Socialista, e que acho que mais cedo ou mais tarde vai terminar com as pessoas a escolherem uma alternativa mais credível, e uma alternativa que não passe por essas premissas que não passam pela verdade, que é isto que assistimos neste momento. A TAP é uma dor de cabeça para o Partido Socialista? Não, eu acho que é uma dor de cabeça, mais uma vez, é mais um dos temas que é uma dor de cabeça para a oposição, porque mais uma vez estivemos aqui a falar, e é a globalização de disparates número 2, é a segunda parte, portanto. E agora ouvimos dizer que os portugueses estão completamente divorciados do Partido Socialista, no entanto o Partido Socialista tem a mesma percentagem de votação eleitoral em sondagem que o PSD. Portanto, se calhar os portugueses também estão profundamente divorciados há muito tempo com o PSD. Mas falta-te a parte em que perdeu 7 pontos percentuais, ou 8 pontos percentuais. Pois, mas mesmo assim consegue estar divorciado ao ponto do PSD. É um divórcio e ainda continua o mesmo divórcio. Mas começando aqui pelo Domingos, realmente. Então a comissão de inquérito da TAP, porque a TAP não serve os interesses dos portugueses, e porque a moção de censura foi apresentada, da iniciativa liberal foi apresentada no momento certo e por causa da maioria não foi à frente, e a terceira relação é que não gostam de falar dos temas a quentes. Primeiro, a moção de censura foi votada contra, 3 partidos votaram contra, 3 partidos abstiveram-se, houve 2 partidos que votaram a favor, o Chega e a Iniciativa Liberal. Portanto, aquela globalização, aquele disparate todo que eu tinha falado da direita, aqui também não está aprovado. Depois, não falam sobre as coisas a quentes, mas a reunião com a CEO foi ontem, não é? Aliás, a reunião com a CEO foi na altura, mas a audição foi ontem, e hoje já se tiram ilações, porque realmente, haver uma reunião no dia anterior à outra audição, foi aí que se fez todo aquele plano maquiavélico que resultou nos lucros da TAP. Foi de certeza que foi aí, essa reunião foi aí que se orquestrou tudo o que eram as mentiras, e tanto é que agora nós sabemos a verdade, mas sabemos a verdade porque a Iniciativa Liberal abriu o livro e descobriu a verdade, não foi porque fizeram perguntas na comissão de inquérito e se chegou à verdade, porque as pessoas são naturalmente obrigadas a dizer a verdade. Não sei se há pessoas que conseguem mentir lá ou deixam de conseguir. Aquilo que nós vamos vindo a perceber e que António Costa vem dizer é que realmente nós queremos saber a verdade, e portanto, por muitos disparates e por muitas asneiras que se tenham feitas, que venha a verdade ao de cima. Mas aquilo que é grave, mais uma vez, para mim, porque entramos nesta lógica da mesma costume, que eu disse na intervenção anterior, é que nós estamos aqui a discutir tudo o que foi a questão da TAP em si, medidas, o que é que deveríamos fazer, qual seria a solução para o futuro. Estamos aqui a discutir o conteúdo dos e-mails, o que é que se diz ou deixou de dizer, não achas grave, André? Ou seja, portanto, aquilo que nós parecemos estamos a ter a discussão entre Francisco J. Marques e a malta do Benfica por causa dos e-mails que lá dizia que o árbitro e não sei o quê. Mas tu achas normal despedir alguém por 500 mil euros pelo WhatsApp? Não, eu não acho normal, é nós perdermos tempo constantemente, e é por isso que se calhar as coisas estão como estão a nível da oposição, perdemos tempo constantemente a discutir os mesmos assuntos que já discutimos não sei quantas vezes. Ninguém acha bem, como é qualquer pessoa de noção, ninguém acha bem que um despedimento, seja ele qual for, nem que seja de 100 euros, ou de 1000 euros, ou de 100 mil euros, seja pelo WhatsApp ou deixe de ser. Muito menos quando nós temos um aparelho, uma empresa que tem responsabilidades perante que gera dinheiro dos contribuintes. Exatamente, ninguém acha isso bem. Mas em que é que estamos sempre, constantemente, a discutir esse mesmo assunto, contribui para que todos elevemos o debate e a discussão entre nós. Mas a questão é que, onde é que se vêm as ideias melhores? Todas as semanas há factos novos. Ou o e-mail é de há 3 meses atrás. Seja, isto basicamente é uma caras, só que na política. Não é uma caras na política. André, isto não deixa de ser política, por muito que tu não queiras enfrentar. Não quero enfrentar. A leveza do e-mail. Aqui era coisas inconcretas. Por exemplo, alguém vem dizer que realmente 3 mil milhões injetados na TAP é um problema muito grande, mas não vem dizer que uma pessoa que comprou a TAP com dinheiro que não era dele, no governo Passos Coelho, porque aí já não interessa, isso foi referido, com 3,2 mil milhões de euros comprou, ou seja, o mesmo dinheiro que nós acabamos de falar, comprou aviões acima do preço, mas isso já não é uma vergonha para a direita, mas para partidos de direita. Isso aí já não interessa dizer. Ontem o líder da Iniciativa Liberal veio dizer que a gestão que tem sido feita da TAP é uma gestão horrível, quando os lucros foram ótimos e quando a própria CEO foi dito à CEO na reunião pelo próprio ministro que os
resultados eram fenomenais, então, só que não havia condições para ela continuar. Obviamente que não existe. Há uma coisa que as pessoas têm que perceber: se querem falar de política, também têm que perceber um bocadinho de política. Nós temos que ter confiança política nas pessoas. Aquilo que se passa com o Ministro de Medina, para quem ainda não percebeu, era que ele não podia ter confiança numa pessoa que foi escolhida por outro ministro que nem sequer já está lá. E então, se calhar, procedeu a alteração. Bem ou mal, o tempo vai dizer. Mas aqui nós não podemos condenar, porque é uma questão de escolha política e de confiança política. Se não a tem, é por isso que ele lá está para fazer as decisões difíceis. Bem ou mal, nós cá estaremos, de certeza, para falar sobre isso. Há responsabilização dessas decisões, se forem más? Não há responsabilização. Outro ponto essencial para a iniciativa liberal. Basta demitir-se um ministro e está tudo feito. Quando as coisas o ministro tem que ser responsável por tudo e mais alguma coisa. Ou seja, se foi demitido. Não, só estamos a perguntar se há responsabilização. Foi demitido e foi-se embora, e isso já não é suficiente, porque. Agora vamos pegar no exemplo ao contrário. Se um CEO ou um administrador de uma empresa a levar à falência, aquilo que a iniciativa liberal é que ele não pode continuar só a ter sido demitido, a ter ficado sem o seu rendimento. Tem que haver consequências, porque se o ministro tem que ter consequências para além disso, alguém que leva à falência uma empresa e que provoca o despedimento de não sei quantas pessoas também tem que ter consequências sobre isso. Estás a misturar conceitos. É uma falência do LOS. E porquê é que foi a falência? Uma coisa é uma falência do LOS. Uma coisa é uma falência do LOS. Estás a misturar. Eu acho que estás a usar uma retórica. Não, estás a usar uma retórica de disfarce para fugir. Não, mas deixa-me. Mas há o dolo, não houve. Não sei se não. A partir do momento. Mas eu respondo muito diretamente. Então, a partir do momento em que tu usas uma retórica para fugir ao tema essencial e depois vens dizer que a base do pensamento é nós temos que ter confiança política. Agora diz-me, aquele e-mail dá-te confiança política? Mas eu não tenho que ter confiança política. Não tens de ter confiança política no teu governo? Quem tem que ter confiança política são as pessoas que escolhem pessoas diretamente. A confiança política é isso. Desculpa, mas tu não tens de ter confiança política no teu governo. Eu voto. Então um governo não tem. Não voto para eleger um governo. Pronto, aí não tens de ter confiança política no governo que os teus deputados elegem. Eu não posso ter responsabilidade sobre escolhas que eu não faço. Não fui eu que escolhi os ministros. Vamos ter ainda mais discussão daqui a pouco nos outros temas, mas tal como fiz com o André Patrão, 1 minuto, Domingos Carvalho. Sim, eu gostava de dar aqui uma nota a esta narrativa do André Patrão, que hoje também parece estar um bocadinho revoltado, talvez seja por não gostar dos assuntos que estamos aqui a ver discutidos, se calhar não lhe dá jeito que sejam discutidos, isso é por toda a verdade, porque é a discutir as coisas que se encontra a verdade, e se o André não gosta dessa discussão, para mim tem bom remédio, pode não participar na discussão, mas agora é importante não impedir os outros de discutir e não continuar com esta narrativa de nós somos coitadinhos, nós temos a responsabilidade de fazer as boas decisões e quando tomamos más decisões nós não temos culpa, o ministro demite-se, os portugueses ficam sem o dinheiro que era deles e continua tudo bem, a história continua e as coisas vão-se fazendo assim. Eu acho que o André Patrão devia repensar a sua narrativa, também as suas decisões. Vais dizer o que eu quero? Não, calma, eu sou liberal. Eu estou a dizer que devias repensar. Eu não sou como o Partido Socialista que obriga as pessoas, que gosta de formas de obrigação. Nós somos liberais. Para mim, obrigações são lucros. Estás esclarecido o pensamento do Domingos Carvalho. Vamos avançar para o outro tema, que é do António Joaquim, da JCP, e que tem a ver com a manifestação pela habitação. Aliás, tem sido um conjunto de contestações de professores também, mas esta pela habitação no fim de semana foi uma manifestação mais durinha. Mais durinha, talvez. No passado dia 1 de Abril, acho que há uma particularidade, é que foi uma manifestação por todo o país, inclusive em Braga. E daí também estar a falar sobre ela, não é? A luta pela habitação não é uma coisa nova, tem sido algo muito discutido, lá está inclusive cá no programa, não é? Com os temas jovens, nomeadamente a questão das residências universitárias, mas pronto, queria desde já lançar uma nota de valorização pela luta que aconteceu, pronto, em que a malta realmente saiu à rua para lutar contra uma série de problemas que são muito reais, não é? Muitos deles provenientes da Lei Cristas 2012, salvo erro, PSD-CDS, mas que até agora ainda está em vigor, que permitem que as rendas aumentem mesmo muito, que pronto, acho que isso é uma realidade inegável, não é? Em que permitem, em que a malta também teve a exigir uma série de questões, nomeadamente a limitação do aumento das rendas, o fim dos despejos, contra o aumento das taxas de juros, que levam
um aumento das prestações enormes, não é? E que não tocam minimamente nos lucros da banca, e acho que pronto, aí também já entra noutra questão das contestações sociais, que é a falta de resposta a todos estes problemas, tal como o PNAES, que já está desde 2018 pronto, planeado, não é? O plano, mas que efetivamente nunca foi cumprido, e só agora é que se dá os primeiros passos, em que vem com um atraso enorme e vem uma resposta mesmo muito tardia àquilo que é um problema que já se agravou. E até uma questão muito simples para a questão da habitação, ou até pronto, para a questão da mobilidade, que é a questão do passe intermodal cá em Braga, não é? Em que alguém, por exemplo, das Taipas, que venha trabalhar para Braga, ter um passe de ambos os SIM, fica extremamente caro. A falta de um passe intermodal, a falta de, pronto, inclusive da linha de Guimarães-Braga, mas entre outras, criar aqui uma série de constrangimentos, em que nas grandes cidades os preços são completamente absurdos, e se queremos viver para um sítio, pronto, mais pequeno, talvez um bocadinho mais longe, teremos uma grande dificuldade na mobilidade, não é? Ou temos carro que está cada vez mais caro, inclusive o gasóleo, não é? Ou então teremos mesmo um grande problema, inclusive a chegar ao trabalho, a ir para a escola. E a realidade é que não há uma previsão da alteração do novo regime de arrendamento urbano, e há uma contínua política de submissão aos interesses da União Europeia, como se vê agora com a questão das taxas de juros, em que pronto, não há ao dia de hoje uma perspectiva positiva para a resolução dos problemas da habitação. Então mesmo de saudar toda a malta que esteve a lutar pelo direito à habitação, que é uma luta que tão cedo acredito que não irá acabar, porque realmente não há uma solução à vista, mas que pronto, a JCP e o PCP também estarão sempre cá a lutar por um direito constitucional fundamental. Diogo Farinha, as contestações sociais, não sei se... Tecer 3 considerações sobre este tema, que eu acho que é um tema importante, e começava aqui pela questão do PCP, dizer que eu acho que pela primeira vez em Portugal, desde aquilo que é o 25 de Abril e desde aquilo que é a nossa instituição do regime democrático, que nós temos que olhar para o fenómeno da contestação social como uma coisa inorgânica. E o que eu quero dizer com isto? Que durante muitos anos as manifestações sociais provinham de fontes orgânicas, nomeadamente de sindicatos, de partidos, e nomeadamente o PCP tinha aqui um papel preponderante. Aquilo que eu acho é que estas últimas manifestações, para todos os efeitos, são movimentos inorgânicos e que não vêm propriamente nenhuma estrutura partidária, nem sindicatos associados a essa estrutura partidária. E sinto que há aqui uma tentativa do PCP se colocar ao lado, ou pelo menos como grande mentor desta manifestação, quando isso não corresponde à verdade, e quando acho que é importante nós percebermos que estes fenómenos inorgânicos podem ter realidades e podem ter interpretações, que os partidos devem começar a pensar nelas, nomeadamente os chamados partidos do arco da governação, porque representam fenómenos que, se não forem devidamente pensados e respostas adequadas, podem fugir para aquilo que são os extremos políticos, e acho que aqui todos os partidos com uma posição moderada devem olhar para este tema com cuidado e perceber aquilo que está a acontecer no momento. Tirando esta consideração inicial, dizer também em relação àquilo que foi dito pelo PCP, a Lei Cristas não foi, ao contrário do que dizem, temos que dizer isto com ponderação e equilíbrio, foi uma lei importante para as cidades, permitiu reabilitar aquilo que é os centros históricos, e não foi uma lei que também foi equilibrada, porque de certa forma também protegia inquilinos, nomeadamente aqui com a questão das rendas antigas, e isto é importante dizer, mesmo que não seja uma opinião que seja neste momento, digamos, uma opinião politicamente correta, temos que fazer aqui um ponto de moderação. É certo que foi uma lei importante a um determinado momento, e é certo que a resposta ao problema da habitação não está aí, mas também compete a quem governa ter essa resposta, e há erros que vêm do passado, como é óbvio, isso também admito aqui. E dizer o seguinte, dizer que para todos os efeitos, para a habitação continua a ser um problema estruturante. Continuo a considerar, e já falamos isso muitas vezes no programa, que aquilo que foi apresentado pelo Governo não resolverá as soluções. Acho também, isto é importante dizê-lo, seja o programa a apresentar, sejam câmaras a apresentar, e acho que temos de ter esta posição séria. Não há pensos rápidos, isto é importante que seja dito às pessoas, e acho que ninguém diz isto às pessoas. Ninguém consegue garantir que, por exemplo, um projeto seja executado em 3 meses, 6 meses. Acho que isto é muito importante e muito sério para ser dito às pessoas, e acho que também se deve pensar isto. Só que acho que também que as soluções têm que passar sempre pela promoção
daquilo que é o investimento junto das câmaras municipais, porque conhecem para todos os efeitos o território. É preciso também chamar agentes do mercado a esta solução, e aqui também não posso deixar um tom, e isto é uma opinião que me vincula apenas a mim, mas é algo que eu também acho que tem que ser dito e acho que tem que ser sério, porque para todos os efeitos é aquilo que nós temos, e aqui se calhar não vou usar a expressão do André, globalização de disparates, mas vemos numa era de extremos em que ou estamos de um lado da barricada ou estamos de um lado do outro. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que para todos os efeitos os senhorios em Portugal também são uma resolução para o problema, e nós não, acho que durante a manifestação vi demasiadas manifestações, e eu, por exemplo, quando penso senhorios em Portugal, penso senhorias como aqueles que existem cá em Braga, que para todos os efeitos pouparam uma vida para ter uma fonte de rendimento extra, e acho que contra essas pessoas nós não devemos falar, ou pelo menos não são essas as pessoas que criam a distopia que vivemos atualmente no mercado de arrendamento, e acho que é importante fazer essa salvaguarda. Acho, e quero realçar, que não há penso rápido para a solução, mas acho que há medidas que podem ser tomadas de imediato, e dou um exemplo muito concreto, e aqui em relação ao regime de arrendamento urbano, a Câmara de Braga lançou uma coisa que é o RAD, que é um apoio direto ao crédito. Pessoas que contraíram créditos até 2021 têm um apoio direto da Câmara. E, por exemplo, eu sei que na segunda-feira, mal abriu o programa, logo de manhã tivemos cerca de 23 candidaturas, e acho que também passa um bocadinho por aqui a solução, pode passar um bocadinho por aqui para este tipo de problemas, sendo certo que quero dizer, e acho que isto é muito sério dizer, acho que não há mesmo sinceramente pensos rápidos, acho que tem que haver soluções imediatas, mas ninguém pode dizer que em 3 meses este problema estará resolvido, porque acho concretamente que não estará resolvido. André. Ora bem, pois... temos lá está duas, o Diogo disse bem, parece que estamos sempre de um lado ou do outro, mas isso só vem no sentido daquilo que tem sido os disparates todos que têm sido ditos nos últimos meses. Ou seja, isto foi o caminho que as pessoas construíram, que as pessoas escolheram, que é ou se está a favor do governo ou se está contra o governo, e a conversa é sempre a mesma. Quando o PCP vem defender alguma ideia, por exemplo, uma TAP, regressa a conversa vem a geringonça, lá vem dos tempos da geringonça, não sei o quê. Quando o PCP ataca, depois já tenta, ou seja, nós no fundo não discutimos o conteúdo, discutimos formas, discutimos maneiras discutimos o posicionamento, ou seja, não discutimos realmente as ideias. E ficamos a saber também que a Lei Cristas era um espetáculo. Não foi isso que eu disse, André. Tu não podes fazer essa interpretação. A lei foi muito boa. E eu disse que foi uma lei equilibrada e moderada, e foi importante. Não posso tirar as coisas das circunstâncias. É desonesto o que estás a fazer. Eu acho que tu é que te fazes muitas vezes este papel de que as pessoas tentam fazer de vocês o de parece o Moedas, com aquele o de Moedas é um demónio. Tu estás nessa lógica. Eu não estou nessa lógica. Eu apenas não te faria aquilo que tu estás a fazer, que é pegar numa coisa que eu disse e dizeres que eu disse. Eu gostava de te ouvir dizer eram os problemas que a lei tinha. Tu disseste, admito que, obviamente, que tinha problemas, isso não precisavas de admitir. E é uma intervenção séria e ponderada. O que o António disse tem totalmente razão, que é valorizar os centros históricos. E não foi isso que eu disse. Que hoje temos temos tudo em alojamento local e que nada está disponível para temos tudo ou temos Porto em Lisboa em alojamento local? E Braga vai à internet e vai procurar André, aí tudo o que os habitantes no centro histórico cresceram, André, tens que ler os censos. Pronto. Não, é só para te dizer. Os habitantes em Braga cresceram 10 mil, 11 mil pessoas, mas 6,1%, a única cidade do país. Sim. Foi isso que fez realmente. Eu sei que te custa, mas disparar, e realmente é um crescimento enorme. Uma cidade que tem 200 mil habitantes, realmente crescer 10 mil pessoas. Cresceu mais no país, portanto parece-me considerável. É muito bom, é espetacular. Certamente se o PS estivesse lá fazia melhor. Não, o PS teve 37 anos e se calhar vai ver os habitantes e as condições da cidade no 25 de abril de 74 e depois vê. E o PS teve 20 anos dos últimos 27 em Portugal. E o que é que tem feito? Últimos 27 e o que é que tem feito? Tens de pensar desde que tens democracia, não tens de pensar nos Não, para mim basta-me desde os anos 2000. É como os títulos do futebol, não é? Nos últimos 10 anos foste campeão 2 vezes. No resto tens 38, mas não interessa, só foste 2 vezes. Só mesmo o Partido Socialista para comparar política e futebol. Só mesmo o Partido Socialista. Já te respondi uma vez que eu não sou representante do Partido Socialista, sou representante da Juventude Socialista, até porque eu não tenho qualquer cargo no Partido Socialista. Pronto. Mas voltando ao que interessa. Os municípios, por exemplo, em relação à questão do arrendamento coercivo e das casas, aquilo que nós sabemos e que é uma perfeita noção
lógica das coisas, os municípios não querem esse trabalho, nem fazem o levantamento. Há uma lei que diz que se as casas estiverem devolutas deve haver um agravamento do IMI. Só que os municípios não fazem este levantamento porque não têm interesse em fazer este levantamento. Não é verdade. Não é verdade. Aquilo que vai acontecer, o município de Braga mandou o levantamento ao Euro e o Euro não publicou. Muitas vezes, mas foi o levantamento real ou foi o levantamento... Foi o levantamento que tinha feito até agora. Foi o levantamento de tocar a campainha e deixa andar. Porque o Euro lembrou-se agora que o queria. Não, aquilo que se faz, mas isto já existe há muito tempo. Pronto, mas foi pedido agora. Não tem interesse. Pronto, não, eu só te estou a dizer um facto. É o problema dos diabos, por cima as coisas não têm sido nos últimos anos muito boas. E portanto, aqui há um conjunto, senhorios, é o turismo, foi a diferença real daquilo que é o setor da construção desde a crise de 2011. Porque nós já falamos achas bem um cartaz de morte aos senhorios? Eu não acho o cartaz de morte, nem que fosse ao homem que matou lá as duas claro, mulheres. Concordo com a justiça é que tem nisso Domingos disse tudo, a justiça é que tem que funcionar e as coisas devem ser nesse. Obviamente que há sempre quem diabolize. Havia faixas nesse que era do comunismo e não sei o quê, mas não é por isso que eu venho para aqui debater no António e dizer porque o Partido Comunista não. Há sempre pessoas que aproveitam as situações para levar as coisas para outra coisa. Exatamente, eu também não estou a dizer o contrário. Ou seja, há um conjunto de coisas que levam a que isto tenha acontecido. É muito simples. O Diogo também, mais uma vez, disse tudo. Não há pensos rápidos, mas há que haver um compromisso muito grande das pessoas. Nós aquilo que assistimos é o quê? A maior parte das pessoas comprou uma casa há 10 ou 15 ou 20 anos atrás, comprou-a a 80, 90, 100 mil, por aí. Vamos imaginarmos por este teto. Muitos apartamentos em Braga foram comprados por esses valores. E aquilo que nós vemos é que essas mesmas pessoas estão a tentar ganhar dinheiro com isso. A verdade é que a lei e a liberdade e essas coisas todas permitem-lhes isso. Mas, no fundo, aquilo que nós estamos a assistir é que as pessoas querem ganhar muito dinheiro porque aproveitam a situação. E depois temos esta situação social grave, em que realmente não há casas, porque aquelas casas que há 10 ou 20 anos custaram 100 mil euros, 80 mil euros, 90 mil euros, estão agora, na maior parte delas, sem qualquer tipo de reabilitação, ou seja, não estão valorizadas na sua estrutura, mas estão muito mais caras. Porquê? Porque não há mais casas, porque as construtoras também não fazem, e porque as pessoas têm a ganhar dinheiro. André, tem que avançar para o Domingos Carvalho da Iniciativa Liberal. Eu acho engraçado o André acabar a intervenção dele quase a acusar as pessoas, que as pessoas é que têm culpa porque tentam obter aqui algum rendimento extra num país que é 100% tributado de impostos. Sobre a habitação, eu acho que, como o Diogo referiu, não há pensos rápidos, mas o facto de não haver pensos rápidos também nos obriga a pensar porque é que nós estamos neste estado? O que é que aconteceu nos últimos anos para a oferta de habitação ter reduzido tanto? E porque é que aumentou a procura de forma tão dramática? E chegamos a um ponto que não há oferta, não há casas para arrendar, não há casas para habitar. Eu já compreendo que o PS se desresponsabiliza desta situação, como já nos habituou com todas as outras situações que se passam em Portugal, mas eu acho que a culpa é muito, muito clara a definir. Foi o Partido Socialista e os seus apoiantes que estiveram no governo nos últimos anos e não fizeram rigorosamente nada para estimular o investimento, para estimular a oferta de habitação e também para apoiar as pessoas que precisam de apoios no momento de comprar a sua habitação. Uma das formas de apoiar e ajudar a compra de habitação era simplesmente reduzir impostos. Numa pessoa que queira, está na fase da sua vida, queira sair de casa e tem que comprar uma nova habitação, vê-se atolado em impostos e isso certamente não é uma ajuda que os portugueses têm do Partido Socialista. Portanto, o foco, e onde eu acho que devia estar o foco, é o seguinte: este programa que o Partido Socialista apresentou, que o André diz aqui que não representa, mas é do mesmo espectro político, é um conjunto de medidas de obrigação, de proibição e de expropriação. E como é óbvio, a Iniciativa Liberal não pode concordar com esse tipo de medidas. Nós preferíamos medidas que liberalizassem o setor da habitação, dessem capacidade e possibilidade e oportunidade a quem quer investir para construir mais habitação, e é óbvio que com mais habitação os preços tenderiam a reduzir. Mas o PS não gosta disso, porque o PS gosta de um país de pobrezinhos, onde vamos todos, quando precisamos de ajuda, socorrer-nos ao Estado. E é assim que o PS manipula a população e é assim o percurso de Portugal nos últimos anos, se este governo continuar no poder. Nós, se cá estivermos para o ano, vamos continuar com o mesmo problema, porque este programa
programa não resolve absolutamente nada, não tem medidas que impactem no curto prazo, não tem medidas direcionadas ao jovem, e as medidas que tem, vamos ainda a ver se sequer vão ser aprovadas, e se forem aprovadas, vamos ainda a ver se terão qualquer tipo de impactos. Portanto, para finalizar, este programa de Mais Habitação é muito, muito fraquinho e não dá resposta nenhuma aos problemas dos portugueses neste setor. António Joaquim, um minuto para... Então, só para concluir, esta questão, tocando um bocado na questão da contestação social inorgânica ou orgânica, não costumamos cair muito nessa esparrela. Acho que toda a contestação social é bem-vinda desde que seja justa, claro. E as JCP estão ao lado de todos aqueles que lutam pela melhoria da sua condição de vida. E não procuramos, nem nunca procuraremos tomar movimentos como nossos ou algo do género, como foi procurado dar a entender. Para além disso, pronto, a Lei Cristas foi importante, de renovar os centros históricos e de proteger inquilinos. Lá isso protegeu. Houve milhares e milhares de despejos, não é? Eu agora tenho que desculpar, António, mas eu gostava de ver o Diogo interromper-te com a mesma vontade que interrompeu. Não, o António não me tirou do contexto, por isso não há qualquer problema. Mas só a diferença é uma diferença o que vemos retórica. É isso, é que a Lei Cristas deu efetivamente muitos problemas à população e deu muito dinheiro a muitos poucos. E vemos outras questões, não é? É que há efetivamente uma especulação imobiliária em Portugal, é que os vistos gold também ajudaram muito a isso, é que houve um estímulo efetivo, nomeadamente para o turismo, quando nós tivemos uma baixa de produção enorme, não é? Após a integração capitalista da União Europeia, e isso tem as suas consequências. As consequências, nós não temos casas nos centros das cidades, as casas estarem caríssimas, tudo isso não vieram doar os problemas, vieram políticas concretas, nomeadamente dos governos PS, PSD e CDS. António, para além disso, nós vemos que as sucessivas contestações precisam de soluções concretas também. Nós vemos medidas pontuais que deixam de fora o que a realidade impõe, nomeadamente uma questão fulcral, seja para a habitação, seja para o que for, com o aumento dos salários e das pensões. Não podemos continuar com medidas pontuais e assistencialistas. Pronto. Sim, dizer que se calhar o ideal é todos concordamos e 30 segundos, 40 segundos para cada um nesta intervenção final e também numa longa, mas dizer só que estes problemas existiram sempre de 2015 a 2020 e o António esqueceu-se de mencionar isso. Nós avançando no tema, nós debatemos-nos contra o negócio. Só não faziam era barulho porque o micro devia estar desligado no Parlamento. Continuávamos com o barulho, caladinhos, esteve sempre a... Pois lá está, exatamente. Mas de resto, mas dizer uma coisa não tenho profundidade, não tenho tempo para tocar com profundidade no tema, mas eu acho que nós muitas vezes esquecemos que vivemos num quintal da Euroásia, vamos lhe chamar assim, e que devíamos prestar mais atenção a temas internacionais. E quero referir 3-4 temas que são importantes e até, se calhar, em jeito de sugestão, um dia até discutimos temas internacionais, um programa só para discutir temas internacionais, e de forma muito rápida, para não ocupar também tempo aos meus colegas, acho que devemos fazer isso, dizer que a questão de Trump é uma questão que nós também temos que olhar para ela e temos que estar preocupados com ela, independentemente de ter uma dimensão de justiça, mas também tem ao mesmo tempo uma dimensão política, e acho que é um incentivo a uma possível candidatura que eu acho que se começava a esbater as possibilidades, isto é perigoso, mas também quero alertar para a questão de Israel, que é uma questão determinante, e nós andamos esquecidos, lá está, nós achamos que Portugal é tão grande que ocupa os temas todos e que nós somos maior que os outros. É um defeito e ao mesmo tempo é uma virtude, mas também aquilo que passou-se recentemente na Ucrânia com a relação com a China, que não deixa de ser um posicionamento estratégico, global estratégico, e não deixa de ser preocupante para aquilo que é a nossa forma de pensar, ver e essencialmente estar no mundo, porque estamos a falar de alinhamentos que para todos os efeitos neste momento são diferentes daquilo que é os interesses portugueses, porque para todos os efeitos Portugal está inserido na NATO e, na minha opinião, e acho que na maioria dos partidos aqui presentes, a NATO continua a representar aquilo que são os interesses de Portugal, por isso temos que começar a pensar também nestes temas. País, a Finlândia, não é? Exatamente. 31 países agora. André, eu aproveitando o repto do Diogo e deixando que acho que aquilo que ele chamou a atenção é importante. Vai haver o Dia da Europa no dia 9 de maio. Portanto, até podemos convidar aqui a Antena Minha a fazer um especial Dia da Europa para falar de temas internacionais. Mas deixar aqui, não falar em temas concretos de intervenção rápida, mas deixar aqui uma análise
hoje foi mais picadinha, foi mais, de certa forma, emocionante. E deixar aqui um esclarecimento sobre aquilo que falamos, que é, eu, ao contrário do que às vezes pode parecer, ou possa ter dado a parecer pelo Domingos, essencialmente pelo Diogo, pelos dois, eu não discordo em nada, nem vou ser uma voz de dizer que eles não têm a liberdade de vir para aqui dizer o que quer que seja. Claro que têm. Agora, exatamente, nunca o faria nem nada desse género, até porque eu sou o maior fã de que se digam muitos disparates. Nem eu acho isso que fique claro, atenção. Agora, aquilo que eu sou, e vou-te dizer, às vezes, eu quando sinto que as coisas se encaminham sempre para bater na mesma tecla, eu fico inconformado e prefiro que me ataquem com outras coisas. Eu até, nesta altura, eu sinto, não desvalorizando os dois, porque não é destes representantes políticos que eu falo quando fiz a crítica no início, é dos grandes, dos nacionais, não desvalorizando isso, eu sinto que muitas das vezes, em relação a esses representantes, até eu fazia uma melhor oposição ao meu partido. E portanto, é nessa lógica que eu digo que é, eu sinto um grande vazio de ideias, sinto um grande vazio de medidas concretas, sinto que a conversa é sempre a mesma, de semana sim, semana não, é sempre o mesmo discurso, é sempre as mesmas velhas questões do costume, e aquilo que eu peço, e aquilo que eu deixo o repto a estes aos meus 3 colegas de painel, para terminar, é que realmente sejam eles mais vezes a fazer intervenções, sejam eles mais vezes a vir com pensamento crítico e de rasgar com aquilo que nós sabemos, e que deixemos de lado aquilo que os Montenegros e os Costas e os Rui Rochas andam para aí a dizer. Depois desta posição doutrinária do André. Em vez de ouvir o Domingo. Sim, eu vou dar uma nota à intervenção do André, mas vou começar pela intervenção do Diogo, porque eu gostei da alusão do quintal aqui no meio da Europa, mas eu tenho uma alusão diferente. Eu acho que Portugal é um pequeno paraíso no meio da Europa, ou no canto da Europa, só que infelizmente temos um Partido Socialista que nos tem vindo a condenar um bocado. Não rega as plantas. Exatamente. Mas isto não é motivas de água, não é? Deixa-me terminar. Temos um Partido Socialista, como disse o Diogo, que não rega as plantas, não faz pelo ambiente crescer e que está sempre a bater no ceguinho, e isto já é o povo português que está sempre a bater no ceguinho e insiste, como aconteceu nas últimas eleições, em dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista, com as consequências que estamos aqui a ver. Mas eu acho que é importante olhar lá para fora, porque muito do que se passa lá fora também afeta o que se passa em Portugal, e às vezes as pessoas não têm essa noção. Fica combinado um debate sobre a Europa, porque exatamente. Diz-nos muito respeito. António Joaquim. Pronto, a JCP, sendo uma juventude patriótica, não é? A PCP também, achamos por bem focar-nos na resolução dos problemas do nosso país, olhando naturalmente para o exterior, como quem vê, mas como quem não se foca demasiado aí, nos distraímos do que está cá dentro. E também não permitindo, não é? Um foco na nossa política em que não permitimos aquilo que é, mexerem com a nossa política económica, nomeadamente de fora, como a União Europeia. Achamos que efetivamente precisamos, que não é o PS que não está a regar o jardim. Acho que é um tipo de política que deixa o jardim seco, e esta política tem sido levada a cabo nos últimos 40 e tal anos. Não é só agora, não é dos últimos 5 ou 7 anos, é uma política contínua que tem degradado as condições de vida do povo português, tem degradado o poder de compra, tem degradado os serviços públicos. Ao menos basicamente o que o António diz é que quer as roseiras, quer as laranjeiras estão secas. Alternativa política patriótica. E o que ele diz é que esta política ficou no congelador durante 2015 a 2021. A presença do Diogo Farinha, do António Joaquim, do Domingos Carvalho e do André Patrão, num debate bem vivo hoje no Ideias com J. Nós voltamos de hoje a 8 dias para mais um programa. Tenha uma boa Páscoa. Obrigado, realmente. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.